Fala galera, mais um Perdiga Cash aqui, falando um pouco sobre cachorro, sobre adestramento, sobre vida, sobre tudo na sua vida, você precisa entender para você viver bem. Hoje, meu convidado, diretamente de Botucatu, adestrador Lucão, vai contar um pouco da história dele com os cães. Um garoto jovem que está há pouco tempo no adestramento e que está se destacando aí nas redes sociais, produção de conteúdo, equipe de adestramento. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo convite. Conta um pouco pra gente aí da sua história aí, da motivação de trabalhar com cachorro. Comecei em 2019, não profissionalmente, né? Na verdade, eu faço faculdade de medicina veterinária pelo Unesp de Botucatu. E começou apenas como uma paixão por trabalhar com cães, né? E principalmente a questão que mais me motivava era construir a minha independência. Era querer não ficar dependente dos meus pais até me formar, até pegar o canudo para arrumar um trabalho. Então sempre tinha essa questão de sair da zona de conforto e querer ter algo meu, né? Então começou assim. Comecei apenas como dog walker e pet sitter. Não era nada profissional, mas tinha aquele embriãozinho, né? Era Lucão Dog Walker na época. Quem é seguidor meu antigo, até tem pessoas que me acompanham desde essa época. E foi assim, a gente montou um esqueleto, meu padrasto, ele levou lá, ele me deu de presente os cartõezinhos, então eu levava esse cartãozinho pra tudo quanto é lugar, eu distribuía cartãozinho para um pro outro na rua, abordava, posso deixar um cartão aqui, posso deixar um cartão ali, passeando com os cachorros, eu vi alguém com o cachorro, ia lá fazer amizade, entregava o cartão também. Então começou assim, dessa forma, e através do Instagram também. Não tinha noção nenhuma de como fazer, mas sempre vi a importância de estar divulgando o trabalho por lá. Então eu fazia hospedagem, fazia pet sitter e a parte dos passeios, que era o principal. Só que aí eu sempre tinha uma proposta diferente. Eu tinha já uma mão, né? Já tinha meus cães, o Wilson principalmente, né? Minimamente educado. Então eu comecei a oferecer um diferencial, não cobrava mais por isso, mas o diferencial era o quê? O passeio já era um passeio educativo, não era só dog walker. Então eu pegava um cachorro que não sabia andar nada na guia, eu já conseguia ensinar ele a andar na guia. Eu pegava, fazia hospedagem e já ensinava o cachorro a passear também. Era muito mais voltado para essa questão básica, mas já entregavam algo a mais. E aí o nome começou a entrar, tem um garoto lá que ele educa, que é adestrador também, começou assim. Então, na época, eu comecei dessa forma. Mas o conteúdo para você, de aprendizado, para ensinar os cães, você tinha ele online? Como é que você adquiriu esse conteúdo? Foi conteúdo gratuito. Eu maratonei seu YouTube. Seu YouTube eu maratonei. De outros profissionais também. Eu pegava tudo conteúdo de live, de todos os profissionais que eu gostava. Vi muito Jairo Teixeira, Márcio Cerqueira, isso, daquilo. O seu YouTube, eu fui lá do último vídeo e fui fazendo assim. Então, eu fui pegando todos os gratuitos, fui estudando, implementando, lendo livro, fazendo esse tipo de conteúdo e aplicando comigo. E vendo o que eu acreditava, que funcionava e colocando em prática com os cães de clientes também. E profissionais totalmente diferentes um do outro, mas eu ia somando e pegando a peneira. E aí, eu já comecei a adestrar. E aí meu nome já começou a ser divulgado como adestrador. Eu nem tinha cursos ainda profissionalizantes, mas já até tive resultados interessantes. Que o primeiro cliente de adestramento que surgiu foi em abril de 2020. Então eu considero que eu comecei nessa época ainda de forma amadora. Então em abril de 2020 foi o primeiro cliente que eu tive. Já fazia consultoria, mas naquele esquema lá de fazer a primeira consultoria mais cara e depois fazer pacotes de aulas mais baratos. E a precificação tudo veio da sua cabeça? Da minha cabeça. Não tinha noção nenhuma, nem tinha contato com outros adestradores. Sozinho, total. Então, eu comecei a testar. Um valorzinho, não tá aceitando bem, tentava subir um pouquinho e ia dessa forma, né? E era aquele esquema de... Eu fazia consultoria para a família, depois eu pegava e vendia o pacote de aulas. Aí eu fazia um sistema em que eu tinha até vários valores diferentes. Então, eu treinava primeiro o cachorro. Aí, depois, então a consultoria tinha um valor. O meu treinamento com o cachorro tinha outro valor. E depois, o treinamento da família com o cachorro já pronto tinha outro valor. Entendi. Né? Era tudo bagunçado dessa forma. E aí, eu fui me ajeitando. Aí, o que eu falei? Falei, já tô atendendo casos. Não sei se você vai lembrar de mim da época do Simão. Que foi o caso do cachorro agressivo que eu peguei. Que eu entrei em contato com você, que você falava que eu levava frango, os cachorros passam na rua. Se você procurar a nossa conversa lá,
comecinho em 2020, foi o primeiro caso que eu reabilitei, sem curso de adestramento nenhum nessa época. Que foi o caso do Simão, que era um caso de agressividade com outros cães. E eu consegui fazer toda a parte de socialização dele, usei o meu cachorro, fiz o treinamento com ele na rua, trabalhei toda a parte de reatividade, usei cães de clientes, porque como ainda tinha dog walker, então eu usava ele junto com os cães de passeio, tinha uma cliente que tinha 15 cachorros, levei ele na casa lá também, depois ele chegou aí pra creche com 40 cachorros e de boa, e foi o primeiro cliente que eu falei, putz, é isso. Porque... Mas na época você me mandou mensagem pra saber a opinião, foi isso? Pra saber o que fazer. Que eu tava... Eu falei? Você falou assim por alto, né? Mas eu, tava um pouco perdido ainda. Porque era no caso do cachorro pica e eu não sabia dessa questão ainda de condição alimentar, de alimentar o cachorro, principalmente na hora do treino, né? Então, era frango pra cacete e vamos lá, passar na rua, fazer banalização, assim por diante. Aí você deu umas orientações assim por cima, entendeu? Eu pedi uma orientação, eu tava perdido nessa situação. E aí deu certo. Deu certo, eu continuei, tava sempre estudando por conta própria. E aí, esse primeiro caso que eu resolvi e já senti o gosto de ter a gratidão da família, foi onde eu conversei com meus pais e falei, olha, eu não quero ser mais passeador, quero ser adestrador. Uhum. Adestrador. Então, o Simão foi meu primeiro caso, assim, de sucesso. Foi muito legal, eles têm gratidão por mim até hoje. E aí, eu considero que, virando 2020 finalizado para 2021, foi quando eu comecei a me profissionalizar, porque em dezembro de 2020 foi quando eu fiz meu primeiro curso, primeiro seminário. E aí, a partir de lá que eu comecei. Aí, em dezembro de 2020 foi esse primeiro curso. Depois comecei a fazer outros cursos de obediência, mais seminários assim. E aí, até eu entrar na mentoria, que foi em julho de 2021. Então, praticamente, eu tinha 6 meses de início no adestramento, de começar a fazer curso de fato, né? De cair no mundo do adestramento. E de ter abandonado a parte um pouco do dog walker também. Acho que nessa época você já não fazia mais, né? Quando eu entrei na mentoria, um mês antes de entrar na mentoria, eu finalizei dog walker. Porque eu já falei que eu já sabia que eu queria sair e já não estava contente, segurava muito, me prendia demais. Eu lembro até quanto que era. Acho que, se eu não me engano, eu ganhava R$600. Eu até que cobrava bem, baseado, não tinha noção nenhuma de como era dog walker assim, mas eu ficava muito limitado, era 12 passeios no mês. Então eu tinha que ir lá sempre, horário fixo, e ainda tudo com a faculdade. Tudo com a faculdade. Mas tinha muita gente na cidade que trabalhava da mesma forma que você? Não sei, porque eu nem pesquisa de mercado eu Não, fiz. você não passava por pessoas com vários cães, você não tinha essa visão assim? Não tinha essa visão. Hoje eu vejo algumas pessoas, mas não é tão forte o mercado lá quanto a isso. Conheço umas 2, 3 pessoas, até a moça que cuida dos meus cães, a pet sitter, eu sei que ela faz dog walker também, mas não tem uma profissionalização igual eu vejo aqui no Rio. De pessoas que têm a empresa de passeio, que tem esse tipo de situação. Mais ou menos. Tem muita gente que é profissional, mas tem muita gente que vai no flow do negócio. Sim, que foi como eu comecei. Mas eu já tinha a visão de que só o dog walker não resolvi, não era meu tesão também. Eu queria adestrar, queria aprender a ser adestrador. Então foi quando eu comecei a fazer os cursos e já estava tendo bons resultados, resolvendo bastante coisas, mas aí entrava naquela questão. Tô sabendo resolver as questões de comportamento, não se compara com o conhecimento que eu tenho hoje técnico, mas não sei me vender, não sei me vestir, não sei precificar. Aí não sei se você lembra, você até analisou meu perfil Olha, na aula online, não foi? na aula online, Você teve a aula online lá que você estava fazendo, acho que no YouTube. Eu tava coloquei lá na televisão lá do quarto, que eu morava na kitnet. Aí tava assistindo a aula online por lá. E aí eu mandei a pergunta. Aí você respondeu, analisou lá, eu fui anotando as coisas. E foi quando eu apliquei pra mentoria. E aí até conversei com meus pais e aquele valor que eu tava juntando era para fazer o meu curso de formação que eu ia fazer em 2021. Ia fazer o curso de formação em 2021. E aí eu falei, foi onde... Já era dos rendimentos que você estava fazendo de atendimento? Sim, e com a ajuda dos meus pais. Eu dividi em 3. Era meu pai, minha mãe e eu. Aham. Não tinha aquela bolada toda de uma vez. E aí eu falei, foi quando eu tomei essa decisão. Meus pais ficaram apreensivos pra caramba, né? Porque, você não vai deixar de fazer a formação, sei lá o quê. Mas eu falei aquilo. Eu falei, não adianta eu ser o melhor adestrador do mundo, não saber vender meu trabalho, não saber me vestir corretamente, não saber me apresentar na rede social. E aí foi quando eu fiz a aplicação pra mentoria. Então um negócio que era meio que pra te tentar, pra ter uma renda e independência, vamos botar aí que era como se fosse um hobby, vamos botar assim. Sim. Hoje se tornou teu ganha-pão, assim. Total. Você se vê fazendo outra coisa além disso? Não. Eu penso em complementar outras paixões, como, por exemplo, eu gosto de psicologia, eu penso, de repente, fazer uma pós lá na frente, uma coisa assim, mas não me vejo não estando trabalhando com os cães, né? Você acredita que hoje
A sua formação, você acredita hoje que como médico veterinário você teria a possibilidade de ganhar o que você ganha? Você acredita que você recém-formado você conseguiria? Não, não tão cedo. Nessa janela aí que Não você tão tá... cedo. Vamos botar aí que você falou 2021, que nesses 1 ano e meio aí você acredita que você conseguiria... Não. Porque isso é uma crença limitante de muita gente, né? As pessoas, elas veem o adestrador muitas das vezes e não entendem que existe eles acham que existe um gap absurdo. Tudo bem, pode ter um gap até de conhecimento técnico, né? Por causa da parte da veterinária, Sim, que é sim. mas as pessoas acreditam que existe um buraco negro entre o adestrador e o veterinário, né? Que era a Tipo ideia da subprofissão antes. Né? Tipo assim, muitos policiais, faz o adestramento também como uma forma de ganhar um extra, né? Aham. E na verdade foi até interessante, porque com o entrar na mentoria, você lembra até nos primeiros 6 meses, que era aquela coisa, eu ainda deixava o adestramento como secundário, que eu tava sempre focado na faculdade, né? E aí, eu acho que principalmente da virada de 2021 para 22, foi quando a chave virou. Que aí eu comecei a aumentar os meus rendimentos, eu comecei a focar mais e colocar o adestramento como prioridade. Porque aí eu vi que as possibilidades eram outras. Ainda mais por conta também do volume de online, né? Porque eu vi que não se resumia a puxar cachorro ali. Tinha outras pessoas fora que também já estavam olhando o meu trabalho. Eu já fazia online, não com o volume que eu faço hoje, mas eu já tinha também. Então, foi aí que eu comecei a colocar como prioridade. E o ganho financeiro também foi um ponto importante. Porque eu faço faculdade pública, que é integral. É contraditória, diferente da escola pública, né? Que geralmente as pessoas de classe mais baixa vão para lá. Na faculdade pública, muitas vezes é o contrário. Muitas pessoas que têm bons rendimentos, vêm de uma família abastada, estão lá porque não tem necessidade de trabalhar, os pais conseguem manter. Não era o meu caso. Tinha uma vida boa, mas era sempre apertado. Então, quando eu comecei a trabalhar, comecei a me sustentar sozinho, já meus olhos mudaram, porque antes era só para ganhar um troco, agora eu tava me sustentando. Eu já não precisava mais dos meus pais para me bancar. Você lembra quanto tempo geralmente você levou para poder fazer essa mudança, assim, de ter que depender dos seus pais para deixar de depender? Você lembra quanto tempo você levou do adestramento? Qual foi o marco, assim, importante que tipo, falou assim, não, cara, realmente agora eu tenho controle da minha vida, agora eu me sustento, agora é eu e eu, né? Tipo assim. Eu entrei na faculdade em 2019. 2019 ele me mancava. Eu acredito que... O 2020, quando você começou a passear, você entrar por fora, mas não era seu sustento. Não era. Eu dependia deles para pagar aluguel e tudo mais. Acho que de 21 em diante. De 2021 em diante. É importante a gente lembrar que a faculdade veterinária, como eu fiz também, é uma faculdade muito difícil, né? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas, elas têm uma visão, né, de justificar. Eu trabalhei minha faculdade inteira, já entrei na faculdade, já trabalhava com adestramento. As pessoas, elas têm uma limitação de... não, mas eu tô estudando, eu não posso trabalhar. Minha esposa, ela tá dentro de um escritório, entrou no escritório de advocacia com 16 anos. Então, assim, 17 anos. Então, quando ela entrou na faculdade, todo mundo, ela trabalha no escritório e faz faculdade e, o CR da Alessandra na formação dela, o CR geral foi 8.9. Então, assim, ela trabalhava pra caralho, estudava. Então, assim, a galera nova às vezes fica limitando, né? E era uma crença limitante minha antes de entrar. Porque pra mim era surreal. Tá na faculdade pública e ainda tá trabalhando. Entendeu? Foi quando aí, a partir do 2º ano de faculdade, eu comecei a trancar algumas matérias pra conseguir conciliar. Foi no período de pandemia também. Então, assim, eu comecei na pandemia, no caso. A pandemia te ajudou dessa possibilidade de fazer as aulas online e você não ter... ganhar mais tempo. Então, assim, muitas vezes, quando era gravava, pra mim era melhor ainda, porque eu estruturava a questão de horários de atendimento justamente com os horários de estudo para mim. Então, foi uma facilidade, né? Se você pudesse falar para alguém que faz veterinário e tudo, além da vamos falar assim, esquece o rendimento, tá? Na minha opinião, todo profissional que faz uma faculdade de veterinária, ele deveria poder vivenciar o adestramento e ter acesso a um curso de formação de profissionais ou até mesmo um curso de comportamento. Né? Então, assim, na minha visão, eu acho que a faculdade ela peca muito nesse ponto, porque a gente sai, você ainda não está formado, mas a gente sai cru.
Não tem comportamento, assim. Tudo que a gente aprendeu como adestrador, a gente aprendeu por fora da faculdade. Tem uma matéria de bem-estar animal que é, desculpa, tem um ridículo aqui. Sim. Tipo, Etologia também, mas assim, é muito raso e é só teórico. Tanto é que tem um grupo de bem-estar animal lá na faculdade e eles me convidaram para dar uma palestra lá para eles. Para mostrar, eles falaram assim, gente, a gente já tem muito estudo, mas a gente quer prática. Porque não tem mão. Não sabe o processo que é do dia a dia. E isso numa clínica veterinária faz muita falta. Os veterinários muitas vezes não sabem como ter um cachorro, não sabem o padrão de comportamento da raça, ou muitas vezes o que a gente mais vê hoje, você pega muito e eu também, caso de ansiedade por separação, que resulta em muitos problemas de saúde física do animal, inclusive dermatite direto por conta de lambedura e assim por diante. E a gente vê direto veterinário recomendando remédio, tratamento disso, daquilo, que a gente sabe que não é o remédio que vai resolver, que é o comportamento em si. Então, se o veterinário saísse sabendo fazer essa leitura comportamental, era totalmente diferente. eu dou bastante curso dentro de clínicas veterinárias. Obrigado, Jorge. Eu dou bastante curso dentro de clínicas veterinárias com essa intenção mesmo de tentar abrir a cabeça. Uma outra coisa muito importante, eu acredito que muito do sucesso que você alcançou, a viralização das redes sociais e tal, ela se deve muito ao mercado onde você estava inserido. Assim, o seu crescimento, porque assim, as pessoas têm uma crença muito limitante de que a gente tem o adestramento, ele é mais para os grandes centros. Eu já tive várias pessoas que cruzaram meu caminho, mentorados, alunos e tal. Pô, não dá. Você mudaria alguma coisa na sua história por ter começado em Botucatu? Não, acredito que se eu não tivesse em Botucatu, não teria começado. Porque, como eu falei, meu sonho era trabalhar com animais selvagens. Eu queria estar na Amazônia lá. E aí, a minha escolha de ir para a Unesp foi por conta que tem lá o CENPAS, o Centro de Animais Selvagens. Então, assim, eu passei nas 3 melhores faculdades do país. Na USP, na Unesp e na UFMG. Eu fui primeiro para Minas. Eu fiquei 2 semanas em Minas Gerais. Eu estava inserido lá, já estava estudando. E aí teve a oportunidade de ir para a Unesp. E eu voltei por conta dos selvagens. Entendi. Fiz estágio lá e comecei. Só que quando eu entrei de fato no adestramento, que eu acredito que muita gente fala, pô, mas você entrou na faculdade, já passou pelo momento de vida que eu estou hoje, ter feito esses 6 meses que eu tranquei a faculdade, eu falo, mas eu não me arrependo de nada, porque muito provavelmente se eu não tivesse vindo para a Unesp, se eu não tivesse aqui, eu nem estaria adestrando. Então, nada se você estivesse fazendo faculdade na sua própria cidade, morando com seus pais, provavelmente você nem teria entrado nesse caminho. Com certeza. Porque eu escuto muito isso. Ah, não, pô, o mercado tá saturado, você não consegue ganhar dinheiro em cidade interior, né? E a sua história é totalmente ao contrário. O seu custo de vida é infinitamente menor do que o cara que tá e você ganha, você cobra o mesmo valor, até um valor mais alto do que pessoas que trabalham em grandes centros, né? Então, um custo de vida menor. Essa questão de mercado saturado, eu acredito que tá saturado por quem faz mais do mesmo. Porque quem procura se diferenciar, procura ter a questão da personalidade, da autonomia, né? Eu falei muito disso na palestra também, de você dar a cara, de você cria o engajamento, que aí entra no ponto que você falou, ninguém é concorrente. Eu não faço o que você faz, assim como você não faz o que eu faço, porque cada um tem um trabalho individualizado, principalmente quando a gente se propõe a trabalhar nesse sistema de consultoria, de dar atendimento individualizado para a família, né? Então gera acho que o engajamento, além do profissional, pessoal também com cada indivíduo, né? Fazer uma pergunta capciosa que me fizeram e aí você faça a sua resposta. Você acredita que você ainda está com 23? 23. Você acredita hoje que você tem a possibilidade de ganhar mais do que um advogado, um médico? Você acredita que existem limites de ganhos financeiros para sua profissão, dado esse tempo de trajetória que você tem? Não existe limites. E eu acredito que, pelo menos, eu vou em médico, hoje eu não tenho convênio, mas minha consultoria hoje é mais cara que muitas vezes de alguns atendimentos médicos que eu vou. Porque a gente vem muito também da oferta e demanda. Então a gente não fica preso a um teto financeiro. A gente tem uma possibilidade muito grande, principalmente com as redes sociais, de escalar muito o nosso trabalho, de abrir várias vertentes no mercado, então a gente não tem teto, né? O céu é o limite. Então eu acredito que sim, nós podemos ganhar tão bem ou mais, assim como já é a realidade de muitos que estavam no evento, de todos esses profissionais que a gente muito padronizado, né? Ou era engenheiro, médico ou advogado antigamente, né? E hoje a gente vê quantos desses profissionais às vezes não estão se ferrando para conseguir se estabelecer no mercado
porque muitas vezes fica só dependendo de um ponto fixo de atendimento, de clientela, ou muitas vezes de um emprego, né? E a gente depende apenas de nós para isso. Galera, essa é a história do nosso amigo Lucão, adestrador de Botucatu. Vocês vão escutar muito o nome dele aí nas redes sociais aí. Espero pelo mundo também, que ele faz muito atendimento online. E se você pudesse deixar um recado pra galera que tá começando aí, seja na veterinária ou no adestramento, qual que você daria? Um que marcou muito para mim que foi a questão... Duas frases que você fala, na verdade. Pessoas se conectam com pessoas, porque networking vale mais que dinheiro, né? É um ponto que eu cresci muito individualista, muito sozinho. E depois que eu entrei na mentoria, que eu tive pessoas ao meu lado, eu vi que como meu crescimento foi muito mais acelerado. Então, a dica que eu dou para quem está começando, para quem está no mercado, quem quer se achar, busque pessoas, um meio que queira crescer junto com você. Esse é o ponto que vai fazer você alavancar. É isso aí.